Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, e nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura da nossa criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? E de algumas outras ferramentas que a gente vai utilizar ao longo do nosso caminho. Lembrando que nós começamos a nossa prática pela lição do dia. E hoje a nossa lição do dia é: os meus pensamentos não significam coisa alguma. E aí eu repito isso e repito a ideia que Jesus nos dá. Esta ideia me ajudará a liberar-me de tudo em que eu acredito agora. Como assim? Essa ideia vai me ajudar a eu me liberar de todos os pensamentos do meu ego. Os pensamentos do meu ego não significam coisa alguma. Os meus pensamentos do meu ego, os pensamentos do meu ego são ilusórios, são irreais, não têm existência verdadeira, pois não são os pensamentos reais que compartilho com Deus, meu Pai. Ok? Então a nossa prática hoje vai ser meus pensamentos, vamos botar no plural, meus pensamentos sobre o meu pai, aí você pode falar o nome dele, não significam coisa alguma. Os meus pensamentos sobre a minha mãe não significam coisa alguma. Esta ideia me ajudará a eu me liberar de tudo em que eu acredito agora sobre os meus pais, tá? Então, é a nossa prática direcionada, além da sua prática genérica. Então, genericamente, os meus pensamentos sobre esse governo atual não significam nada. Os meus pensamentos sobre o governo anterior não significam nada. Essa ideia me ajudará a eu me liberar de tudo em que eu acredito agora, tá bom? Se você estiver desencontrado no exercício, então você pode. Tinha que ter falado isso antes, né? Você pode pular essa parte, né? Na qual eu estou fazendo a revisão do exercício e fazer o seu exercício, tá bom? Isso aqui a gente acabou em 2 minutos e meio, então é mais ou menos isso que eu estou gastando. Eu achei que eu estivesse gastando em 5 minutos para a gente fazer a revisão da lição do dia, tá? E se você estiver encontradinho nas lições e estiver chegando no nosso canal Crístico agora, para você entender a atualização dos exercícios, veja os vídeos de 2021, da leitura do livro de Tina Louise Spalding, A Year of Forgiveness, e se você quiser saber a respeito da metafísica das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, veja os vídeos de 2022, tá? Começamos agora com a leitura do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, de Mary Ann Williamson, tá bom? Aí, para o dia de hoje, ela traz uma reflexão muito bonita. Se tornando quem você é. Onde quer que você tenha estado e o que quer que tenha sido que você tenha feito, a sua vida inteira está sendo construída neste momento, isto é, no momento presente. O agora é o momento de romper na sua grandeza, a grandeza que você nunca poderia ter atingido sem ter passado pelas coisas exatas, pelas experiências exatas pelas quais você passou, ok? Cada coisa que você experienciou, que você tiver experienciado, foi o grão para o moinho através do qual você se tornou quem você é agora, né? Então, aquelas experiências, elas precisavam ser vividas para que você pudesse se tornar a pessoa que você se tornou e que você é agora, tá? Então, nenhuma experiência pregressa deve ser desprezada ou invalidada, né?
Nós passamos por tudo o que precisávamos ter passado para a gente se tornar quem nós realmente somos. Não importa, né, o quão baixo você pode ter descido, porque em Deus não há limites para o quão alto você pode se dirigir agora, pode ir agora. Não é tarde demais. Você não está muito ferido, ferido demais. Você não está ferido demais. De fato, você está melhor do que você acha, do que você sabe, tá? Muito engraçado isso, uma sincronicidade aqui profunda com uma conversa que eu estava tendo ainda há pouco, né? Tentando convencer a pessoa exatamente disso, de que todas as experiências, mesmo os erros que ela cometeu, fizeram parte do crescimento dela, né? Então, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui de cura e conscientização das nossas crianças interiores, lendo mais um pouco do livro Pais e Filhos, a nossa sala de aula mais difícil, a nossa aula mais difícil, tá? Então, eu vou ler a última frase de ontem, reler, e aí a gente parte para o novo texto. A essência desta mensagem, da mensagem do livro, né, inclusive, é que a mente de Bill é toda poderosa, né, a de todos nós. E que ele já não precisa mais dar aos seus pais ou seus alunos o poder que é legitimamente seu. Então, eu aprendo que o poder de escolher os meus pensamentos, que o poder de dar ouvidos a uma ou outra voz na minha mente, isto é, se a voz do ego ou se a voz do Espírito Santo, é só meu. É do meu tomador de decisões, né? Então, eu não vou dar mais esse poder nem aos meus pais, nem aos meus filhos, nem aos meus alunos, nem aos meus amigos, nem ao governo, nem ao padre, nem ao youtuber, né? Esse poder é meu. E eu tenho um guia interno para me levar aonde eu precisar ir. E esse guia é o Divino Espírito Santo, ok? Muito bem. Aí, Jesus falando, tá? O valor deste papel pode apenas ser subestimado, ainda que seja somente devido ao que foi que prazerosamente dediquei à minha própria vida. Repetidas vezes pedi aos meus alunos que me sigam, né? Aí o Dr. Kenneth explica. Seria quase impossível subestimar o valor do papel de conduzir a alguém e aos demais para fora do deserto. O deserto do ego, o deserto da mente egóica. O deserto é o sistema de pensamento do ego e não podemos guiar aos outros para fora do deserto se nós não guiamos a nós mesmos, e não podemos fazer isso se alguém não nos ajudar. Esta ajuda é o papel de Jesus, que motiva a todos os seus irmãos mais novos, nós, eu e você, a abandonar a caixa de areia do ego, né, e a ir embora com ele, com Jesus. Mas, em lugar de ir embora com Jesus, o que o mundo fez foi baixar Jesus ao seu nível, né? Trazer Jesus ao seu nível baixo, como o evidenciam o Novo Testamento e os 2000 anos de tradição cristã, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou os ensinamentos de Jesus, em vez de a gente ir para cima, se elevar com Jesus, a gente pegou os ensinamentos de Jesus e trouxe para o mundo do ego, todos distorcidos, né? Então, um exemplo: muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Olha o especialismo embutido aí nessa frase. A frase verdadeira é: todos serão chamados, poucos escolherão ouvir a mensagem, né? Então, tem exatamente um par de livros que eu até vou botar a foto no Instagram para vocês, do Dr. Kenneth, que eu acabei de comprar com o dinheiro que vocês me deram no Natal.
que é exatamente o subtítulo dos livros é esse. Né? O volume é a mensagem de um curso em milagres, e aí o volume 1 é muitos, todos serão chamados, e o volume 2 é poucos escolherão ouvir, tá? Então a gente deturpou tudo, né? Num certo sentido, foi deturpado intencionalmente para que a gente continuasse aprisionado, né, no sistema de pensamento do ego. Porque é o sistema de pensamento do ego que permite que as pessoas sejam controladas. E nesse sentido, Jesus Cristo foi sim um revolucionário, porque ele veio para livrar as pessoas do jugo, do domínio do ego. Livrar os corpos? Não. Livrar as mentes. As nossas mentes é que ficam presas. E se estamos com as mentes aprisionadas, nos vemos presos, certo? Mas Jesus veio para nos treinar, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará, vos libertará. Não é isso que o Evangelho de Jesus diz? Não era isso que ele pregava? Né? Então, a ideia dele era tirar a gente do deserto, né? Então, num certo sentido, isso foi sim uma medida de controle, mas num outro sentido, a gente também quis continuar aprisionado, né? A gente também entendeu errado em algum nível, né? Na verdade, foi isso que possibilitou que esses ensinamentos fossem utilizados durante 2000 anos como estratégias de controle, né? Esta ajuda... Ah, não, já li. Mas, por exemplo, o cristianismo construiu todo o seu edifício teológico sobre a doutrina de que Deus enviou o seu Filho ao mundo como um corpo. Em troca disso, Jesus, em um curso em milagres, basicamente ele nos diz: venha aonde eu me encontro na mente sã. Levanta-te e abandonemos juntos a caixa de areia, né, do pecado, o playground do ego, ok? Então aí Jesus fala novamente. Isto significa que para serem professores eficazes, eles devem interpretar o ensinamento assim como eu o interpreto. Coloquei todo o meu empenho em te ensinar plenamente e sem medo. Se você não escuta, não poderá evitar o erro muito evidente de perceber o ensinamento como uma ameaça. Claro, porque se eu estou identificada com a minha mente egóica, ok? Eu vou interpretar o ensinamento do meu mestre como uma ameaça. Por quê? Realmente uma ameaça ao sistema de pensamento do ego. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de se identificar com a mente egóica, né? Senão a coisa não vai rolar, não vai dar certo. Senão, cada vez que eu pegar o livro, eu vou sair com mais medo do que eu entrei, né? Por isso que os exercícios são tão importantes e por isso que é tão importante eu fazer os exercícios no passo, na cadência que me é recomendada, que me são recomendadas, um exercício por dia. Eu estou destruindo o edifício da programação do ego pouco a pouco, com gentileza, com amorosidade. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Eu não estou entendendo nada. Por que eu preciso ficar repetindo isso durante o dia? Você não precisa entender, meu querido, minha querida, principalmente essas 40 lições iniciais que são uma pedreira. Não precisa entender, é só você repetir. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Ponto. É só isso? Só. Quando você fica querendo entender, é o seu ego tentando sabotar a sua prática. Tá? Ok? Reza, pratica. Para dar um descanso para o seu ego, aí você vai lá e assiste o vídeo. Tá? É isso. Aí vem Jesus. Não. Aí o Dr. Kenneth explica. Como mencionei anteriormente, um dos principais objetivos de Jesus é abolir a necessidade de tê-lo como mestre, como professor.
Quando nos levantamos com ele e deixamos de ser crianças, crianças feridas, crianças mimadas, crianças chatas, à beça, já não necessitamos de Jesus. De fato, já não há um ele, Jesus, e um nós, mas sim um único filho. Eu e Jesus somos um. Eu e meu irmão somos um. O papel correto de pais, professores ou de qualquer um que ostente uma posição de autoridade é abolir essa autoridade, inclusive se permanecerem nesse papel específico, se permanecem nesse papel específico. Em outras palavras, aprendemos a utilizar a forma para que ela se desvaneça no fulgor do conteúdo, a unidade do amor que nos une a todos. Olha que bonito isso, né? Maravilhoso. Aí vem Jesus. Folga dizer que o ensinamento é um processo cujo propósito é gerar aprendizagem. Beleza? Todos queremos. O propósito final de toda a aprendizagem é abolir o medo. Sim, por trás de todas as nossas emoções e sentimentos negativos está o medo, a base do sistema de pensamento do ego. Isto é necessário para que possa aflorar o conhecimento. O papel do nosso professor não é o papel de Deus. Frequentemente, os pais, os mestres, os terapeutas e o clero caem nesse equívoco. E isso é um verdadeiro mal-entendido, tanto com respeito a Deus como com respeito aos seus milagres, né? Vamos ver o que o Dr. Kenneth fala. Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, me lembro que eu tinha me portado mal e a minha mamãe brigou comigo, me dizendo enfaticamente que as mães nunca se equivocam. Que perigo! Sua mãe disse isso para você? Minha mãe não falou isso, mas falou coisa parecida. Apesar do fato de eu respeitar a minha mãe, me lembro de ter pensado que não podia ser assim, dessa forma, não podia, não era verdade, algo não estava bem, não estava bem. Obviamente, o que não estava bem era que a minha mãe estivesse confundindo a si mesma com Deus. A minha também. Aliás, a minha ela não confundia, não, ela tinha certeza. A minha mãe ela não se achava Deus, ela se tinha certeza de ser Deus. Sem dúvida, esse incidente me impactou, posto que me lembro exatamente do local onde nós nos encontrávamos de pé quando ele ocorreu. Também me lembro de ter sido suficientemente prudente para não abrir a boca. Claro, se ele abrisse a boca, ele ia piorar a própria situação e muito, né? Tá aí a sabedoria que ele tinha, eu não tinha, né? Eu não tinha. Eu me lembro que a minha mãe, ela me chamava de malcriada. E aí, um belo dia, eu juntando Lé com Cré, lá fazendo altas conexões neurais na minha pequena mente de 7 anos de idade, eu pensei assim, se eu sou mal criada, a culpa é dela que está me criando. Olha o pensamento da criança. Aí eu fiquei quietinha. Eu não falei nada. Eu esperei ela voltar e me chamar de malcriada de novo. Aí passou, sei lá, 2 dias, 3 dias, lá veio ela. Sua malcriada. Aí eu virei para ela. Me lembro como se fosse hoje. Falei assim, se eu sou mal criada, a culpa é sua, é você que está me criando. Não falei assim, né? Assim é muito sofisticado. Eu falei, se eu sou mal criada, a culpa é de quem cria, você. Aí eu tomei um tapão, né? Aí agora eu tô lendo aqui para curar essa ferida, né? Necessitamos aprender que a diferença entre mestre e aluno é falsa. Segundo Jesus, com bastante frequência, os pais, os mestres, os professores, os terapeutas e o clero pensam que eles são a autoridade. Ainda quando, dentro do sonho, sim, tem um papel de autoridade. No folheto Psicoterapia, né, que é o Psicoterapia, Processo e Prática, né, que está lá no PDF, está no Telegram, Jesus nos faz ver que o verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo, né? O verdadeiro professor, o verdadeiro mestre é o Espírito Santo, cujo propósito é nos capacitar
a abolir a distinção entre terapeuta e paciente, entre mestre e aluno, entre pai e filho, e não entre a forma, não na forma, mas sim no conteúdo. Além disso, colocando fim a essa falsa distinção, o Espírito Santo cancela o medo, que é uma das pedras angulares do sistema de pensamento de separação procedente do ego. Aí vem Jesus. Gente, Jesus falava pra caramba com a Helen, né? Vocês veem, Jesus escreveu vários livros. A gente acha que foram só os volumes todos de Um Curso em Milagres, nada disso. Ele falava, ele dava aconselhamento terapêutico. Eu fico pensando o merecimento dessa mulher, né? Porque, ele tá dando aconselhamento terapêutico para ela, que era psicóloga, então ele estava dando, tipo, uma supervisão clínica, né? E ele estava dando, através dela, o aconselhamento terapêutico para o Bill. Vocês já imaginaram fazer terapia com Jesus? Né? Às vezes eu levo as minhas questões para ele e eu acho que ele me responde. Então todos nós podemos fazer. Porque pelo visto ele fala tanto quanto eu, né? Ele é falador, ele gosta de falar. Ele gosta de ensinar, ele gosta de dar o pitaco dele lá. Fala, não faz assim não, sai da caixa de areia do ego, seu preguiçoso, seu encrenqueiro, né? Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, seu presepeiro, né? Eu falo isso pro meu gato. Meu gato é o gato mais presepeiro que eu já tive na vida. Ele consegue ser pior do que o anterior, que era presepeiro à beça. Né? Por sinal, ele tá aqui dormindo quietinho aqui do lado. Muito bem. Então, Jesus continua. Qualquer mestre que acredite que um ensinamento é atemorizante não pode aprender porque está paralisado. Na verdade, tampouco pode ensinar. Bom, se eu não posso aprender, não poderei ensinar. Só posso ensinar aquilo que aprendo, né? Só posso ensinar aquilo que sou. Nossa primeira aprendizagem chega mediante a interação com os nossos pais. Verdade, Dr. Kenneth falou. Se essa relação reforçou o nosso medo pré-existente, toda aprendizagem subsequente levará consigo medo e separação. Entretanto, precisamos aprender que não podemos permanecer no papel de autoridade, sem nos tornarmos autoritários. Utilizando a Jesus como nosso modelo, aprendemos a ver a diferença entre ter autoridade e ser autoritário. Em outras palavras, não confundimos a nós mesmos com Deus. Então, ter autoridade é exercer a sua autoridade no papel que você desempenha. Ser autoritário é você achar que você é Deus. Né? Tem gente abessa fazendo isso hoje no governo, né? Né? E aí, gente, fazer isso gera um karma que é monstruoso, né? Ainda mais nesse momento de ascensão planetária em que as coisas estão voltando muito rápido. A gente faz um mal feito e a lei do karma devolve pra gente muito rápido, né? Então, a gente tem que parar com essa fantasia de que a gente é Deus, seja para quem for, né? Quando você tem um filho e vai criar um filho, você não é Deus na vida dele. Né? Você, na verdade, do ponto de vista da alma, você não é nem o pai e nem a mãe. Você é o irmão mais velho, que está ali guiando a chegada do seu filho no metaverso. Né? Mas esse seu filho, ele pode ser, e com frequência ele pode ser uma alma, um espírito muito mais evoluído do que você. E aí você vai ter que ter a humildade de aprender com ele, ter a autoridade, obviamente, sobre ele não sabe nada da vida ainda, mas você vai ter que ter a humildade de entender que você não é Deus na vida dele. Vai ter que admitir que errou, vai ter que pedir desculpas, né? Vai ter que dizer para ele, filho, eu estou tentando fazer o melhor. Estou errando e acertando, né? Erro, mas também acerto. Acerto, mas também erro. Aí vem Jesus. Bill tinha muita razão ao sustentar que este curso é um pré-requisito para o seu. Entretanto, em verdade, ele estava dizendo muito mais do que isso. O propósito deste curso é preparar-te para o conhecimento.
o único propósito real de qualquer curso legítimo. Tudo que se requer de ti como professor é que me sigas, né? Então, o que o Bill falou é que fazer um curso em milagres, né, era um pré-requisito para que Bill, pudesse dar os cursos dele na faculdade. E aí Jesus finaliza com essa frase aqui bem bacana. Tudo que se requer de ti, Bill, como professor, é que me sigas. Então, se você quer ser um bom professor, um bom pai, uma boa mãe, um bom juiz, um bom governante, um bom rei, um bom príncipe, sei lá, alguém que tem autoridade, um bom médico, né? Os médicos têm muita autoridade nas nossas vidas, né? Infelizmente, tem médicos que se acham deuses, né? Sabe o que eu faço quando eu encontro um médico que se acha Deus? Eu dou tchau para ele. Eu não volto nunca mais. Ele vai me ver uma vez, né? E tem outros maravilhosos, né? Que discutem com você as suas questões e que chegam a um denominador comum a respeito de como vai ser o seu processo de cura. Porque, em última instância, o seu processo de cura é seu, não é do médico. Bill, portanto, estava certo quando mantinha que um curso em milagres o ajudaria a dar as suas aulas, tendo ele Jesus como guia. Ai, que lindo! Anotem agora, na agendinha, dia 10 de janeiro. Se dentro da ilusão Jesus é de fato o reflexo da unidade de Deus, o propósito de segui-lo é nos tornarmos como ele, para que então possamos ensinar aos outros que eles são como nós. Neste contexto, com frequência cito o poema de Helen, Uma Oração para Jesus. Nossa oração, nossa rogativa a Jesus e a nós mesmos, na qual pedimos para nos tornarmos como Ele, o símbolo do Cristo, que é o nosso ser. Aí ele cita o poema, tá? Do Gifts of God, que eu já mostrei para vocês aqui, que é o livro da Helen. Tá aqui em algum lugar. Mas já mostrei, né, para vocês. Em tuas mãos santas... Não, em mãos santas tomo a tua dádiva. Pois tu as abençoaste com as tuas, as de Deus, né? Venham, irmãos, vejam o quão semelhante a Cristo eu sou, e também a vós, a quem ele abençoou e mantém unidos, tá? Aí o Dr. Kenneth continua. Quão semelhante a Cristo sou, e também a vós, somos um. Aprendemos isto ao escolher como mestre, aprender a escolher Jesus como nosso mestre, aprendendo a nos tornarmos quem ele é, quem ele já é, né? Quem ele já se tornou. E ao nos voltarmos a ele, ensinamos como ele. Para sermos redundantes com a ideia, o propósito de qualquer situação que nos envolva como autoridades é abolir essa posição em nossa atitude. Ainda que possamos ser mais sábios e ter informações para compartilhar com os outros, precisamos manter o respeito por todas as pessoas como criaturas de Deus. A todos aqueles a quem ensinemos, criemos ou guiemos. Novamente, o desafio é manter a forma da separação, mas, entretanto, ensinar o conteúdo da unidade. Este conteúdo de respeito significa não atacar, julgar e nem condenar os nossos irmãos, nem tampouco colocá-los em pedestais, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, a não colocar os outros em pedestais, né? Isso é uma coisa que com a qual ainda é desafiadora para mim, né? Eu ainda tenho uma certa tendência a colocar os meus professores e mestres em pedestais, né? Que é uma coisa bem da nossa religião, né? Que a gente foi ensinando. Aí vem Jesus. Sempre que alguém decide que pode desempenhar bem
exclusivamente certos papéis, mas outros não, isso é somente uma tentativa de transigir que não funcionará. Se Bill tem a falsa crença de que está fazendo frente ao problema do medo, ao se desempenhar bem como administrador e como professor de estagiários residentes, mas não como professor de estudantes, simplesmente ele está se enganando. E ele se deve mais respeito a si mesmo. Então, o que ele está falando aqui? Não há ordem de dificuldades em milagres. Né? Ah, isso eu faço bem, mas isso aqui eu faço mal. Isso aqui não é um desafio para mim, mas isso aqui é. Não importa, eu preciso da correção da minha mente. Tá bom? Aí o Dr. Kenneth explica. Jesus se refere à alegação de Bill de que ele podia fazer algumas coisas, mas outras não. Uma afirmação da primeira lei do caos, segundo a qual há uma hierarquia de ilusões. Jesus não está dizendo que sejamos capazes de fazer absolutamente tudo. Na verdade, ele fala dos interesses que temos depositados em sermos capazes de fazer somente algumas coisas, mas outras não. Bill dizia que tinha a capacidade de ser administrador, ele era o chefe do departamento dele na Universidade de Colômbia, e de ser professor de alunos de pós-graduação. Mais do que dar uma cátedra, né, uma disciplina, ele supervisionava as práticas dos psicólogos internos residentes. Mas ele sustentava com firmeza que não podia ensinar aos estudantes da licenciatura. Então ele estava querendo dizer o seguinte: lá no nível master, os caras já formados já estão trabalhando com pesquisa, já estão atendendo, estão tendo a supervisão clínica, estão tendo trabalhos orientados, né? Na academia funciona assim, né? Então as pessoas são mais maduras. Então lá ele se dava muito bem, como administrador do departamento, ele se dava muito bem. Mas quando ele pegava os estudantes da licenciatura, que são os estudantes de graduação, que são umas malas sem alça, né? Que muitas vezes são desinteressados, muitas vezes são gazeteiros, né? E aí você vai ter que ter uma conduta que é de exercer mais essa autoridade, aí ele já não se saía bem. Porque são mais imaturos mesmo, né? Isso é um fato, tá? Aí Jesus vem e diz para ele: tu não entendeste nada, criatura, vai lá e leia a seção das leis do caos. Por isso, em essência, Jesus diz: não é que não possa fazer isso, mas sim que você não quer fazer isso. O que literalmente te permite assassinar, sem pagar por isso. Você indica com um dedo acusador os teus pais dizendo: por sua causa, não posso fazer frente a uma turma de graduação e ensinar. A minha incapacidade é uma acusação condenatória contra vocês, contra os seus pais, os meus pais, os pais de Bill. E este é o significado da linha que vem quase ao final do texto. O que vês em qualquer tipo de sofrimento do qual padeça é o teu próprio desejo oculto de matar. Isso é um texto do livro Texto. Por isso, a ansiedade de Bill ocultava o seu desejo de matar os seus pais como castigo pela maneira falsa e pecaminosa, através da qual tinham percebido ele, quando ele era pequeno, né? Eu vou ler esse trecho aqui novamente, em português, para ler bonitinho, tá? Para não correr o risco de ter lido errado. 31, 5, 15, 10. Aqui, ó. E em qualquer espécie de sofrimento que possas ter, vês o teu próprio desejo escondido de matar. Oculto, né? Desejo inconsciente, né? Meu desejo inconsciente de matar o outro, que é quem eu estou acusando de ser o responsável pelo meu sofrimento atual, né? Eu não consigo dar aulas porque os meus pais me achincalhavam quando eu era criança, não é isso?
Aí vem Jesus. Não há nada tão trágico como a tentativa de enganar a si mesmo, pois isso implica que você se percebe tão indigno que o engano te soa melhor do que a verdade. Como a gente faz isso, né? Como a gente faz isso o tempo todo. O engano é que nós somos uns ineptos sem capacidade, defeituosos e fracassados. Este conceito de nós mesmos nos é mais valioso do que o conceito de que somos um filho perfeito de Deus, porque como corpos temos que ser os pecadores e não os filhos que Deus criou como Ele mesmo. E ainda mais, se somos incapazes de funcionar como as pessoas normais conseguem fazer, sem dúvida nós não podemos ter destruído o céu. Dado que somos uns desgraçados de nível ínfimo, como poderíamos ter feito o céu? Assim, nesse sentido, julgamos que o ato de enganarmos a nós mesmos é preferível à verdade a respeito de quem somos, né? Aqui no nível da Matrix, no nível do metaverso, a gente não pode admitir isso pra gente mesmo, né? Senão a gente vai ter que assumir um grau de responsabilidade pelas nossas vidas que é monstruoso, ok? É um grau monstruoso. E é por isso que um curso em milagres não é muito atraente para a maioria das pessoas, tá? Aí vem Jesus. Ou bem você funciona em todos os papéis que devidamente tiver decidido desempenhar, ou você não pode funcionar com efetividade em nenhum deles. Aqui sim, a decisão é entre todos os papéis, né, ou nenhum. Aí o Dr. Kenneth explica. Obviamente, uma vez mais, há papéis que não são adequados para nós. Nem todo mundo tem que ser um físico nuclear ou um professor, por exemplo. Jesus se refere ao papel que devidamente decidimos desempenhar, o de pais ou de professores, para dizer algo, um papel que nós escolhemos antes de vir e logo insistimos em que não podemos desempenhar. Repito, não é que não possamos fazê-lo, mas sim que escolhemos não fazê-lo. Por quê? Porque a gente ainda precisa projetar muita culpa, muita massa mental negativa que está dentro das nossas mentes nos nossos pais. Eu acho que uma coisa muito legal que essa jornada de cura da criança interior ela está nos trazendo, quando eu digo nos trazendo, é porque está trazendo para mim também, não é demagogia não, é que eu acho que depois dessa jornada, durante, né, essa jornada, vai ficar muito mais fácil para a gente fazer lá o workshop do perdão e perdoar os nossos pais. Porque esse trabalho aqui que Jesus fez com o Bill, ele resultou numa compaixão real, né? Não apenas porque eu estou enxergando, e o Bill enxergava, as projeções mentais dele em cima do pai e da mãe, mas porque a gente pode também perceber de que forma as pessoas projetam as coisas em cima da gente, para o bem e para o mal, né? É isso. Aí vem Jesus. Não podes fazer distinções não apropriadas de nível dentro desta alternativa. Ou você é capaz ou não é capaz. E isto não quer dizer que você possa fazer tudo, mas sim quer dizer que ou você é totalmente de mentalidade milagrosa ou não é de forma alguma. E esta decisão não se presta a nenhuma transigência. Quer dizer, não há exceções. Ou eu vou me conectar com a minha mente certa, ou eu vou me conectar com a minha mente errada do ego. É binário.
É binário, por isso que não há ordens de dificuldade em milagres. Ou eu vejo que isso aqui tudo é uma ilusão, e tudo é uma ilusão, inclusive o meu corpício, ou então eu não vejo. Tá bom? Jesus aqui está falando somente do conteúdo. Ou somos uma criatura de Deus ou do ego. Ou você é o filho de Deus ou você é o filho do ego. Então, toda vez que você se pegar se criticando, se culpando, se menosprezando, se depreciando, você tem que lembrar, eu não sou isso. Eu sou o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, sem pecado. Eu não vou me identificar com isso. Isso é a voz do meu ego falando comigo. Ah, tá bom, beleza. Eu tenho que me identificar com o que eu sou na minha essência. Porque só eu me identificando com essa perfeição, eu vou parar de errar, entre aspas, aqui na Matrix. Eu não paro de errar me culpando e me condenando. Eu não faço com que o outro melhore culpando e condenando o outro. Não faço. Só tem um jeito de eu fazer o outro melhorar. É eu limpar as minhas projeções de culpa, dentro da minha mente, as projeções de culpa que eu tenho em relação ao outro. Né? Por isso que eu digo para vocês, quem estiver nervoso com a situação do Brasil, agora é a hora de orar e vigiar e abençoar e mandar muito amor incondicional e mandar muita luz e se conectar com a essência crística de cada uma dessas pessoas que está no poder hoje. É mandar muito amor. É falar, meu divino Espírito Santo, limpa de mim essas projeções de culpa, ou essa massa mental negativa de culpa que eu estou projetando no seu fulano lá, no seu Beltrano. Eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender com isso, eu já não preciso mais dessas manifestações horrendas. Não preciso. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Né? Eu não sou um corpo. Nem o outro fulano é um corpo. Ele é um personagem no jogo de videogame. Né? E por que que o personagem de jogo de videogame é um vilão? Né? Falando aqui, usando essa situação como exemplo, né? Por que que é um vilão? Porque eu ainda preciso de vilões para despertar. Eu ainda preciso de vilões para acordar. Essa é a lição espiritual. Ainda precisamos de vilões para a gente pagar os nossos karmas coletivos enquanto brasileiros. E tem uma outra lição aí que eu queria muito falar disso hoje, então vou falar agora, que é a mais importante de todas, sobre a qual já falei para vocês no ano passado. A lição desse momento é parar de procurar segurança do lado de fora. Não haverá salvadores. O que vai salvar a minha vida é a minha conexão com a minha essência, com a minha consciência crística. Né? O grande mestre lá, o parceirão lá do David Wilcock, o Corey Goode, ele fala isso o tempo todo. Para de esperar um salvador do lado de fora. Enquanto a humanidade estiver esperando salvadores, seja o seu fulano, seja o seu Beltrano, enquanto a humanidade estiver esperando uma salvação de fora, a ascensão não pode acontecer. A gente vai continuar no nível de criança, com a mentalidade de criança, de ego. E aí a gente volta para o triângulo do capeta, que é o salvador, a vítima, nós, povo, e o perseguidor, o vilão. A gente só vai conseguir ascender para a mentalidade de quinta dimensão quando a gente sair do triângulo do capeta. Eu não sou vítima de ninguém, eu não sou a salvadora de ninguém, eu não sou a perseguidora de ninguém. Se você quiser vir dizer para mim que eu estou te perseguindo, tchau, não aceito esse papel. Se você vier dizer para mim que eu sou uma vítima das minhas circunstâncias externas, tchau, eu não vou aceitar esse papel. E se você vier dizer para mim que eu vou te salvar, ah, meu querido, aí mesmo que eu não aceito, eu não salvo ninguém. Por isso que é legal fazer esse trabalho aqui no YouTube, sabe? Porque nesse trabalho aqui eu não tenho o menor controle.
a respeito dos ganhos que as pessoas estão tendo. E, pelo visto, estão tendo muitos, porque eu estou recebendo mensagens maravilhosas. Eu estou muito feliz, porque eu estou no meu propósito de vida, graças a vocês, meus amados SPEC ouvintes. Tá? Mas a gente vai ter que sair disso. Eu meditei muito a respeito, muito do que está acontecendo agora. E a mensagem é essa, é Dr. Corey Goode lá, tá? Enquanto o que os seres de outras dimensões que estão apoiando a Terra no processo de transição para a quinta dimensão, e são muitos, o que eles falam é essa máxima: enquanto vocês esperarem salvadores, enquanto você buscar a mudança fora, danou-se, você vai ter que construir a mudança dentro. Como a gente constrói? É através desse trabalho aqui de forma eficientíssima. Através da nossa conexão com o nosso Mestre Jesus. E eu queria contar uma coisa para vocês muito legal que me aconteceu nesse final de semana. Eu fui ver, eu não sou espírita, eu li muito poucos livros espíritas na minha vida, né? Admiro a doutrina, mas nunca me tocou a ponto de eu estudar espiritismo. Nunca frequentei centros kardecistas. O meu conhecimento maior de espiritismo foi o pouco que eu aprendi com o grande mestre Luiz Antônio Gasparito. Já contei isso para vocês. E aí, o que eu fui ver? Eu fui ver as palavras do grande mestre do espiritismo, Chico Xavier, sobre o momento da transição planetária, que é o que os espíritas dizem, que a gente vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração, né? Uma amiga minha que é espírita falou isso para mim há mais de 20 anos, eu achei super legal, né? Então eu fui ver os vídeos dele sobre a data limite, sobre a transição. Gente, ele fala basicamente as mesmas coisas que a gente está estudando aqui, né? Existem sim seres de outros planetas, de outros orbes, muito mais desenvolvidos do que nós, seres de quinta, sexta, sétima dimensão, né, que estão aqui ajudando a gente. E um dia vai ser real, a gente vai ter um contato real, tete a tete com esses seres. Tipo Jornada nas Estrelas, que eu via quando era criança e que eu amo até hoje. Vai acontecer. Mas vocês imaginam a gente com essa mente egóica desse tamanho, que a gente chega num lugar e vê uma pessoa com uma aparência bizarra, a gente já tem medo. Imagina tu encontrar com um extraterrestre. Inclusive o Corey Goode conta uma história hilária, né? Porque ele fala do programa espacial norte-americano e nessas falas dele ele defende que a humanidade já tem contato com esses seres há algumas décadas, né? E ele foi agente secreto desse programa espacial e hoje ele é um informante, né? Um whistleblower, né? Um soprador do apito, como a gente fala em inglês, né? Como se fala em inglês. Né? E ele diz que estava lá num determinado lugar, lá, e um guarda do lugar viu pela primeira vez um ser de outro planeta que tinha um aspecto bastante diferente. Não vou aqui contar para vocês qual era, mas enfim. O Dr. Joshua David Stone tem um livro maravilhoso a respeito desse assunto chamado Mistérios Ocultos, que eu já recomendei a vocês. Né? E aí o homem, coitado, viu aquele bicho desavisadamente, o bicho falando, se comunicando, agindo, ele caiu duro e morreu. Né? Então a gente vai precisar desse aprendizado. Filho, você já tá na bagunça, né, meu filho? Vem cá, vem. Vem cá, desce por aí. Isso. Isso. Quero participar, mamãe. Aqui, ó. Quero participar, mamãe. Tava dormindo, mas agora eu quero participar. Então é isso, a gente vai ter que evoluir enquanto sociedade. Daqui a algumas décadas a gente vai olhar para trás e não vai mais reconhecer essa humanidade, né? Então a gente vai ter que parar de esperar os salvadores do lado de fora. O nosso grande salvador é o nosso Mestre Jesus Cristo. Mas como é que a gente se salva? Pedindo a Ele para que nós possamos nos tornar igual a Ele, tá? Então, se vocês quiserem mais informação mais palatável a respeito da transição planetária, o Chico Xavier tem vários livros, tá? Muito bem.
Então o Dr. Kenneth continua. Jesus está falando somente do conteúdo. Ou somos uma criatura de Deus ou do ego. Aqui não pode haver transigências, pois é uma coisa ou outra, é binário. É que nem interruptor de luz. Ou está ligado ou está desligado, é binário. Como criaturas de Deus, qualquer coisa é possível, porque o amor flui através de nós sem dificuldades e sem as intenções ocultas que nos impulsionam, nos levam a fracassar e logo a culpar os outros pelo nosso fracasso. Aí Jesus fala, quando Bill diz que não pode ensinar, ele está cometendo o mesmo erro sobre o qual nós falávamos antes, quando atuava como agia, como se as leis universais fossem aplicáveis a todo mundo, exceto a ele, tá? Aí vem o Dr. Kenneth. Isto reflete aquilo que em que todos nós acreditamos. Pensamos para nós conosco mesmos. Talvez o que Jesus diz neste curso seja verdade. As leis universais de amor, felicidade e paz. Mas não é verdade para mim, porque eu não poderia alcançar a sua meta. Talvez ele, Jesus, soubesse que os egos de Bill e Helen se curariam, mas o meu nunca poderá ser desfeito. Meu ego nunca poderá ser desfeito. A gente não pensa isso? Ah, não, Jesus não me conhece. Se Jesus me conhecesse, ele ia entender que eu não vou conseguir fazer um curso de milagres. Não vou, não vou. Muitos de vocês, muito provavelmente, pensavam dessa forma antes de encontrar esse canal aqui no ano passado, no ano retrasado, tá? Eu recebi muitas mensagens falando a respeito disso. Algo assim, né? Aí anotem, meus queridos. Portanto, sempre que sentimos que falhamos em algo, inclusive neste curso, estamos caindo na armadilha arrogante do ego, que nos diz que ele sabe mais do que Jesus. Aí vem Jesus. Isto não apenas é arrogante, mas sim como é evidentemente falso. As leis universais têm que ser aplicadas a ele, Bill, a não ser que ele não exista. Não vamos nos aborrecer em argumentar a respeito. Né? Aqui a mão do gato, gente. O gato fica pondo a mão no tablet, tá? Aí ele passa o tablet, tá? Só pra vocês saberem que ele tá aqui no meu colo. Essa mão aqui é dele, tá? Ô, seu pulguento, eu vou ter que matar essa pulga aí já já. Ou bem, todas as criaturas de Deus são partícipes do seu amor, ou nenhuma delas é. As leis universais têm que ser aplicáveis a todos nós. Do contrário, não seriam leis universais. Claro, é que nem a lei da gravidade, se aplica a tudo. O princípio, aqui a mão, de novo pondo a mão. O princípio de um ou outro é um fato que está fora de qualquer discussão. E este texto conclui os nossos comentários sobre a mensagem de Jesus a Bill. E agora, então, passaremos ao papel dos pais e nos centraremos primeiramente nos assuntos relacionados com a criança dos filhos, tá? E aí, aqui a gente termina, tá? Ele diz aqui pra gente ouvir uma gravação do Bill. Eu vou ver se eu consigo ouvir, que eu ainda não ouvi, tá? E aí depois eu conto para vocês que é uma recomendação que ele está fazendo. Com isso, a gente põe fim ao primeiro capítulo do livro, tá? E vamos para o capítulo 2 amanhã, os pais e a criança dos filhos, tá? Esse primeiro capítulo, na minha humilde opinião, ele é o capítulo mais importante do livro. Não à toa ele é o primeiro capítulo do livro, porque com esse primeiro capítulo, a gente efetivamente, desfaz as raízes desse pensamento egóico a respeito das nossas infâncias, tá? Então ele é o mais importante mesmo. Esse capítulo para mim ele foi bombástico. Aí a gente vai continuar falando das relações pais e filhos, lembrando a vocês, deixa eu matar aqui a pulga do gato antes que ela fuja, pronto. Lembrando a vocês que quando a gente começar a discussão a respeito dos pais,
e da criança dos filhos, nós estaremos falando tanto das nossas crianças interiores, né, que estão sendo curadas aqui nesse processo, como estaremos falando também das crianças interiores dos nossos pais, porque são as crianças interiores dos nossos pais que vêm à tona quando eles se tornam pais. Então, quando alguém se torna pai ou mãe, a criança interior ferida, ela pula. E muitas vezes ela começa, inclusive, a competir com a criança do filho, né? Vocês todos aí devem ter experimentado isso em algum nível. E nós vamos discutir também sobre o papel dos pais, o nosso papel enquanto pais e mães, tá? Então, isso também vai mexer com a sua relação com os seus filhos, né? Então, na verdade, nesse trabalho a gente vai mexer com 3 coisas: com a sua relação com seus pais, com a sua relação com seus filhos, se você os tiver, né? Eu, no meu caso, com a minha relação com os meus alunos. E o mais importante, com as nossas crianças interiores, né? Que estão sendo curadas, né? Então, meus amores, essa era a mensagem para o dia de hoje. Amanhã a gente começa o 2º capítulo. E eu espero que vocês estejam curtindo, gostando. Me escrevam, me mandem comentários, deem o joinha aí no vídeo, por favor, para a gente ajudar a divulgar o ensinamento. Recebi muitas mensagens positivas dizendo que todos querem a meditação de cura da criança interior do Stargate, então a gente vai se programar para fazer isso, tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês... uma coisa importante, muita gente me perguntando sobre a fórmula floral que eu botei no documento. A fórmula floral, ela é composta de 10 essências do sistema de florais de Bach. Ela é uma fórmula e precisa ser mandada manipular, tá bom? Você manda manipular a fórmula em boas farmácias, farmácias confiáveis na sua cidade, que trabalhem com os florais de Bach, tá bom? Então é uma fórmula sim, são as 10 essências que você vai colocar, tá bom? Elas vão te dar um suporte emocional muito legal, tá? E se quiser, pode botar também algumas gotinhas dessas essências na água do gato ou na água do cachorro, tá? Um beijo, meus queridos. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.